Olá, pessoal que vai chegando, vamos começar. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar as pessoas entrarem um pouquinho para a gente iniciar. Olá, boa noite. Tô vendo aqui os comentários das pessoas que estão entrando. Acenando aqui pra gente, dando seu boa noite. A gente vai só esperar as pessoas entrarem um pouquinho, tá, gente? Uns 3 minutinhos. E aí já vou chamar a Thaisa para falar aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre convivência familiar na quarentena, né? Quem tá chegando agora e não chegou a ver o nosso post. E temos uma convidada bem especial, a Thaisa, que daqui a pouco vai estar se apresentando aqui um pouquinho para vocês. Então, vocês que querem dicas aí de como lidar com os filhos neste momento da quarentena, né? Estamos tentando várias coisas, porque todos foram pegos de surpresa por ficarem tanto tempo dentro de casa, né, as crianças. E aí ela vai estar aqui falando com a gente e dando algumas dicas diferentes que quem sabe você pode aplicar aí na sua família e melhorar essa convivência. A gente vai... As pessoas estão entrando e aí logo a gente já vai iniciar. A gente tá bem feliz com essa oportunidade, é a primeira vez que a gente tá fazendo uma live aqui da Casa São José, né? E é uma oportunidade para as famílias, então, estarem participando e aprendendo um pouquinho. Os nossos educadores também estão presentes, toda a nossa equipe. Alguns parceiros também estão aqui junto com a gente. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Vamos conversar juntos, tirar dúvidas durante essa 1 hora de conversa com a Thaisa. E espero que dê tudo certo, tá, gente? Porque eu nunca fiz isso. Mas vamos lá. Nessa quarentena tem vários desafios e coisas novas acontecendo, né? Que a gente teve que aprender. Então, vamos ver. Ó, tem umas crianças aqui dando oi pro Diogo, professor Diogo. Professor, tá aqui. Tem vários professores aqui. Eles conversaram com as famílias, né? E agora estão aqui também para ouvir. Oi, Cauê, tô te vendo. Vamos aprender então um pouquinho hoje com a Thaisa. Deixa eu ver se ela já entrou também. Thaisa, se tu já entrou, dá um oizinho pra mim te ver. Ela deu um oi ali, ó. Aliada da Família, a página dela, depois também para vocês seguirem, né? Conhecerem mais ainda o trabalho dela. E a gente pode começar então. Então, boa noite para todos, né? A gente tá muito feliz em estar aqui nesse momento com a Thaisa, que já trabalhou com a gente, atendeu algumas crianças como psicopedagoga, né? Hoje uma educadora parental, neuropsicopedagoga,
Ela vai estar falando um pouquinho mais da atuação dela, né? Mas a gente está bem feliz, é realmente muito bom este momento com todos. E eu sou a Michelle, então, como eu já falei para alguns, se é que alguns não me conhecem, né? Eu sou coordenadora da Casa São José há 14 anos. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos os colaboradores da Casa São José, as famílias que aceitaram o convite de estar aqui, as crianças e adolescentes que também estão aqui presentes, né? Que dão um sentido mesmo para o nosso trabalho do dia a dia. Os parceiros da casa que também viram ali nosso post, estão aqui contribuindo conosco, e todos aqueles, né, que vendo a divulgação desse momento disseram sim para aprender um pouquinho mais e querer tornar melhor esta convivência familiar neste tempo de pandemia, né? A situação da pandemia trouxe essas dificuldades impostas pela necessidade do isolamento e algumas dificuldades também de convivência familiar. E aí, dentro de todas as escutas que a gente fez ao longo de todos esses meses, a Casa São José convidou a Thaisa Tanabarro. Ela é neuropsicopedagoga e educadora emocional parental, né? É autora do livro Com a Montanha no Coração. E como educadora emocional parental, ela ajuda pais e filhos a gerenciarem suas emoções, objetivando uma relação familiar mais harmoniosa. E ao longo dessa semana, então, que passou, os nossos educadores entraram em contato com as famílias e trouxeram algumas dúvidas sobre a convivência familiar e as suas dificuldades. E assim, na medida que esse bate-papo vai acontecendo aqui, né, com a Thaís e com a gente da Casa São José, ela vai trazer esses assuntos que vieram à tona durante essa conversa com os educadores, vai responder e também vai trazer outras dicas pra gente tá lidando com essa convivência, tá? Então agora eu vou chamar aqui a Thaisa e vou passar a palavra para ela. Ali, deixa eu ver aqui, achei. Enviei aqui a solicitação para você. Vamos aguardar ela aceitar para ela iniciar com a gente. Olá, Boa Thaisa. noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigada desde já por aceitar o nosso convite, de estar auxiliando aí as nossas famílias da Serrinha e todas as outras que estão aqui de olho nessas dicas preciosas aí que a gente pode em tempos de quarentena. Passo a palavra para ti se apresentar e iniciar toda a execução desse trabalho. Obrigada. Michelle, primeiro eu agradeço você, a toda a comunidade da Serrinha. Vocês sabem que vocês moram no meu coração desde o primeiro dia que eu pisei aí. Eu tenho muito carinho por vocês todos. Grato por essa oportunidade da gente estar conversando. Espero poder contribuir um pouquinho, né, nessa troca da noite de hoje, né? É isso, acho que você já me apresentou muito bem, né? Trabalho com famílias há muitos e muitos anos, ajudando aí, né, pais, filhos, familiares a se relacionarem melhor, né, a ter uma vida assim mais harmoniosa, especialmente em momentos desafiadores como esse, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre formas, né, de a gente ter uma convivência um pouco mais leve, né, em meio a esse turbilhão de desafios que todos nós estamos passando, né? De um jeito ou de outro, estamos aí vivendo situações inusitadas, né? E antes de nós pensarmos em ter uma relação familiar mais saudável, antes de a gente pensar no grupo familiar, é bem importante, né, Michelle, a gente pensar em nós como um indivíduo, né? Primeiro, olhar pra gente e ver como que estão nossas emoções, como que eu estou lidando com essa situação, para aí, num segundo momento, a gente pensar no grupo, né? Pensar na família, pensar na escola, né? Começar a pensar nos grupos é um passo seguinte, né? Primeiro, pensar em nós. Então, eu vou fazer aqui uma fala
trazendo os elementos das perguntas ali que você comentou. E aí, acredito que vai estar, né, contemplando muitas dúvidas. Qualquer outra dúvida, vocês vão pontuando aí, a Michelle vai anotando, aí no final que ficar, vocês vão me perguntando, tá bom? Tá certo, combinado. Então, tá bom. Então, olha só. Como eu falei, a gente precisa primeiro olhar para dentro de nós, né? Para dentro do nosso coração. Observar como estão as nossas emoções e como que eu reajo com as situações fora de mim, né? Mas aí a gente pensa assim, mas o que é? Como são as emoções, né? Às vezes a gente fica pensando em emoção, sentimento, sensações e vira aquele monte de palavras e a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo dentro de mim, né? Então, para a gente ilustrar, eu vou falar aqui um pouquinho das emoções, lembrando que as emoções elas causam sensações no nosso corpo. Por exemplo, aqui, né, a Michelle falou que tem algumas crianças, tem alguns jovens participando, né? Então, já deram um oizinho, já assinaram aí. Oba, então olha só. Às vezes, quando o professor lá pede para a gente subir no palco, né, fazer uma apresentação ou ler uma história, às vezes pode acontecer de a gente ficar assim um pouquinho nervoso, é ou não é? É verdade. Agora, então, e aí... A gente também ficou nervosa para entrar aqui, né? Ah, dá um friozinho na barriga, meu bem, entrando ao vivo aqui, uau! Não tem quem não sinta alguma coisinha aqui fluindo no corpo, né? Então, quando a gente sente, né, um pouquinho desse nervosismo, um pouquinho de ansiedade, o que a gente pode sentir? Aquele friozinho na barriga, ou dor de barriga mesmo, né? Dependendo da intensidade desse nervosismo. Algumas pessoas podem ficar corado, né, com o rostinho vermelho. Outras podem suar nas mãos. Outras podem gaguejar um pouquinho. A gente sempre acaba refletindo no corpo as nossas emoções, né? E isso é super natural. Com todo mundo acontece. Se você for perguntar lá para o Roberto Carlos, lá que canta há não sei quantos anos, ele vai dizer que tem um friozinho na barriga quando sobe no palco. Isso é bem natural, né? E o que a gente pode observar com essas emoções, né? Se eu alimento as minhas emoções, ou seja, se eu vou ficar nervosa para subir no palco, vou ficar nervoso para falar com o meu chefe, se eu vou alimentando, ai meu Deus, e agora eu vou subir no palco, o que vai acontecer, né? Fica com aquela ansiedade, vai cultivando aquelas sensações que trazem desequilíbrio, não vai dar coisa boa daí, né? Assim como eu também tenho a possibilidade de observar o que está acontecendo com o meu corpo e não alimentar essas sensações. Ou seja, eu posso estar administrando essas minhas sensações em meu benefício, trazendo equilíbrio. Então, eu cuidando de mim primeiro, num segundo momento eu vou conseguir cuidar da minha família ou dos meus alunos, né? Dos meus colegas. Quando a gente vai repetindo essas emoções, né? Todo dia a gente vai repetindo, vai nutrindo com pensamentos, com sentimentos. A gente vai criando um padrão de comportamento, né? E aí por isso que às vezes a gente ouve falar assim, ai, fulano é muito agitado. Ah, fulano é muito nervoso. Ai, fulano é muito tímida. Ai, fulano é muito alegre, é muito espontânea, né? A gente vai tendo aqueles perfis de comportamento. E aí, a gente pode começar a trabalhar em cima desses nossos perfis, né? Pensando que todas as emoções que geram esses nossos comportamentos todos podem ser dosadas. Tem até um ditado, um provérbio, Michelle, que até agora me ajuda aqui a lembrar, que ele me ocorreu agora, que diz algo assim, a diferença, né, do veneno pro remédio é dose. Não tem um ditado assim, Michelle? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Isso, então,
a diferença daquilo que pode nos salvar, o que pode, né, nos botar em maus lençóis, é a dose. A própria Então, com as vacina, né, emoções. que a gente está tanto esperando agora é o próprio vírus, né? Só que modificado, então. Exatamente. Perfeito teu exemplo. Perfeito, Michelle. É exatamente isso. É a dose que faz toda a diferença nas nossas ações. Então, vejam só. Se a gente for pensar no medo, o que vocês acham? Vou pedir para vocês colocarem aí para nós responder. Vocês acham que o medo é uma emoção boa ou ruim? Como vocês percebem o medo? Fazer o pessoal interagir um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos ver quem é que responde aí pra gente. Então, para vocês aí que estão assistindo, o medo é uma sensação boa ou ruim? E aí? Tem medo? Vou responder aqui já o meu, né? Enquanto eles estão pensando ali e escrevendo. Uhum. Para mim, geralmente é ruim, né? Ter medo de alguma coisa. Mas, para mim, o Uhum. medo também traz a coragem junto. Porque, às vezes, por exemplo, o medo de altura, o medo de coisa, me faz, vou lá para conseguir superar, né? Aham. Serve de um gatilho Ó, a positivo. maioria das pessoas está colocando aqui que é ruim. Uhum. É ruim. Em geral, é ruim, ruim. Como uma emoção Como? boa, nos prepara. Uhum. Depende da Isso. situação. Ah, olha ali, ó, alguém falou algo bacana ali. Deixa eu ver, eu não sei se eu consigo mexer aqui, acho que eu não consigo ali. A maioria colocou algo ruim, né? Alguns colocou necessário, outra pessoa colocou ali que dependia da situação, enfim. O que a gente pode tirar? Olha só, quantas respostas maravilhosas. Obrigada por estarem participando aí. Nós temos, né, é do senso comum a gente separar, né, as emoções boas e as emoções ruins, né? No dia a dia a gente fala assim mesmo porque fica mais fácil de compreendermos. Mas se a gente for olhar assim mais a fundo, a gente vai perceber que todas as emoções são boas. O que diferencia, alguém falou ali também, é a dose. Por exemplo, o medo, logo de cara a gente pensa, é ruim? Claro, né? Ninguém quer sentir medo. Mas, ó, pode nos fazer crescer, alguém falou ali. Então, olha só, quando que o medo é bom? Estamos agora passando por uma situação super desafiadora. Tá todo mundo com medo, né? Agora, se o meu medo servir para eu sair de casa quando necessário, de máscara, levando meu gelzinho ali na bolsa ou quando chegar em algum local, né? Todos os locais têm o gel. Eu passar o gel na mão, né? Eu sair só quando necessário. Esse medo, ele tá me servindo para quê? Para cuidar de mim. Então esse medo tá sendo bom, ele tá sendo saudável. Ele tá fazendo com que eu tome atitudes de autocuidado, né? O que faz eu sair de casa e não sair correndo porta fora, sem olhar para os lados, é o medo de ser atropelado, né? Então existe o lado bom do medo. Quando que o medo é ruim na situação atual? Se eu, por exemplo, me trancar dentro de casa, não sair de jeito nenhum, nem falar ali, ó, se eu tiver oportunidade de chegar na porta de casa e falar com o meu vizinho que está do outro lado da rua, ou lá da janela, falar com ele que está ali no outro lado da janela, né? Respeitando uma distância segura, óbvio, né? Se ele me impede de eu sequer, né, me comunicar, ou sequer, né, ir até ali a Casa São José, buscar um material, ir no mercado, se ele está As me pequenas impedindo... interações, né? Isso, Michele. Se ele me impede dessas pequenas ações, então ele é muito ruim. Ele está me bloqueando. Então, aí, se eu estou com medo a este ponto, é preciso buscar ajuda, né? Então, quem que está aqui ao meu redor que pode me ajudar? É na Casa São José, é no posto, enfim, né, Michele? Aí você pode citar algumas, né, formas Sim, que a vocês casa podem, né? está sempre de portas abertas, né, para estar auxiliando as famílias no que elas necessitarem. Às vezes a gente mesmo não consegue fazer
que a pessoa precisa, né? Conceder essa ajuda, mas com certeza a gente vai pesquisar caminhos para estar informando essa pessoa e ajudando ela a sanar esse problema. Isso, esse próprio momento que a gente está tendo aqui é já uma forma que a Casa São José está proporcionando de ajuda, né? De fazer as famílias se perceberem, né? Aqui, em que ponto, em que nível que está as emoções, né? Então vocês viram que o medo pode ser bom quando ele serve para mim, né? Para o autocuidado, e quando ele bloqueia, que aí é um sinal de alerta. Vamos pegar aqui outra emoção, por exemplo, a alegria. Deixa eu saber aqui de vocês de novo aqui. Quem respondeu de novo? Quero ouvir. A alegria, será que ela é sempre boa? O que vocês acham? Agora, depois desse primeiro momento. O que vocês acham da alegria? Thaís, ali embaixo tem uma setinha, descobri agora, que se a gente aperta, a gente consegue ver todos os comentários. Ah, tá. Ah, aqui, achei. Ah, legal, valeu a dica. Não sabia disso. Eu também não, eu descobri agora. Olha só, tô aprendendo, coisa boa. Acho que não. Sempre boa. Então, a alegria também, ela é, né, 90% das vezes muito boa. Mas ela também tem a dose dela. Alguém falou ali, depende. Botou ali. Às vezes pode ser exagerada, daí descompensa, né? Exatamente, Michele. Quer ver um exemplo de uma coisa que acontece muito nesse período, infelizmente? Agora começa a ficar quente, a gente não sabe como vai ficar a situação, né? De a gente poder ir pra praia, poder ir pra lagoa, a gente não sabe, né? Mas vou trazer um exemplo aqui que sempre acontece, que é o quê? A gente tá lá com a família, tá com os amigos, aquela alegria, né? De estar todo mundo junto. E aquela alegria de estar em família, lá se refrescando, lá no mar, na lagoa. E aquela alegria vai crescendo, e ela vai ficando sem medida. Aí o que acontece muitas vezes, infelizmente, que a gente ouve falar muito, né? Notícias no verão. Que às vezes o pessoal tá alegre demais e a alegria se transforma numa euforia. E aí às vezes o pessoal tá lá no mar e começa aquelas brincadeiras de a gente afogar um ao outro. Sabe aquelas brincadeiras? E aí, brincando, quando a gente vê, o que acontece? Acidente. Alguém pode. Aí a alegria passou do limite, né? Olha, ó, estão falando aqui, ó, precisa de um equilíbrio. É exatamente, né? E assim, outros exemplos. Então, volto aqui a colocar a importância da dose em todas as emoções, tá? Vou trazer aqui um último exemplo aqui de boa emoção também, que é bem rotineira. E hoje, né, como estamos assim passando por momentos de bastante pressão, ela acontece muito dentro de casa, inclusive, que é a raiva. Será que a raiva ela pode ser boa? O que vocês acham? A gente sempre acha que a raiva é ruim, né? Sentimento, então, que a gente está falando agora, né? Falamos do medo, falamos da alegria e agora da raiva. E quem está aí assistindo, que são das famílias, já podem estar percebendo, né? Se esses sentimentos passaram durante esses tempos da quarentena, né? Como que foram sentindo isso? Então, vou falando um pouquinho aqui enquanto vocês respondem. A raiva, ó, acho que a raiva é muito extremo. Então, olha só, a raiva... Não, a raiva é ruim, deve ser, né? Acho que é. Importante sentir e respeitar esse momento. Isso. Como todos os sentimentos é importante, né? Ó, a raiva é libertadora. Nossa, muito profundo isso e verdadeiro. Dependendo da dose, né? Um exemplo disso, que a raiva pode ser libertadora, é quando, por exemplo, a gente sofre uma injustiça. Quando a gente sofre uma injustiça, gente, dá uma raiva? Vai dizer que não. Dá, né?
E aí essa raiva, se a gente usar ela de forma inteligente, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai usar a força que a raiva tem para ir buscar os nossos direitos. A gente vai lutar pelo aquilo que é do nosso direito. Então aí a raiva, ela tá surgindo com uma força que, se eu tiver consciência, eu vou canalizá-la para algo positivo. Vou usar ela como combustível para eu ir buscar os meus direitos, por exemplo, né? Se tratando aqui de uma injustiça, por exemplo. Então, quando fala libertadora, sim, ela pode ser libertadora neste sentido, por exemplo, né? Quando que ela é ruim, né? Quando ela vai ser o contrário de libertadora, quando ela vai aprisionar, né? Quando aquela dose é exagerada e aí eu perco o respeito por mim e pelo outro, né? E aí sim, aí o que acontece? Aí ela pode servir como um instrumento que vai trazer desavenças, que vai trazer brigas, né? Que às vezes ela pode ficar só no verbal, que magoa, né? Que traz inimizades, que traz rancores, ressentimentos. E num alto nível ela pode levar à agressão física, né? Então ela passou de todos os limites, né? Ela foi ruim para a pessoa que sentiu e para quem teve que segurar a raiva do outro, né? Então isso aí também tá demasiado, em demasia. Então é preciso também olhar para si nesse momento e com consciência pensar, opa, falhei, né? O que eu posso fazer agora para agir diferente a partir de aqui, né? Então vocês vejam só que é uma dosezinha bem sutil, né? Que pode te levar para um extremo ou outro, né? Então aí tá a importância de nós estarmos sempre conscientes do que a gente sente, né? Para cuidar como a gente vai expressar o que a gente está sentindo. Então, como eu falei lá no começo, é sempre primeiro com nós adultos, né? Comigo. E aí, servindo como exemplo para as crianças, para os adolescentes e assim por diante, né? Você deve estar perguntando, né? Muito bem, muito bom ter essas informações, mas como é que eu lido com tudo isso, né? Como é que eu faço para lidar com todas essas sensações aí no nosso corpo que estão bastante potencializadas, né? Nesse Aí momento tá o aí desafio, né? de pressão. Então, eu vou trazer aqui para vocês duas palavrinhas que eu vou deixar como sugestão que vocês escrevam ela aí num bilhetinho, num papelzinho e que colhem esse bilhetinho na geladeira, colhem em algum lugar na porta da casa, pro lado de dentro. Colhem em algum lugar onde vocês olhem todos os dias, tá? Para lembrá-los que pra gente começar a olhar para dentro, né, perceber nossas emoções e saber como agir, né, da maneira mais adequada, no meu ver, é preciso duas ações, tá? A primeira delas é comprometimento, tá? Eu preciso estar comprometido com aquilo que eu quero. Vocês estão aqui buscando o quê nesse momento aqui de conversa? Estão buscando recursos para manter, né, ou criar um ambiente familiar mais amoroso, mais harmonioso. Então, vocês têm um objetivo por estarem aqui, tá? Então, vocês precisam estar comprometidos com este objetivo e com vocês, com a família de vocês. Então, primeira coisa, comprometimento. Segunda ação, disciplina, tá? Porque as coisas não caem do céu, né, Michele? A gente tem que fazer cada um a sua parte, né? A gente tem a ONG ali, a gente tem Casa São José, a gente tem apoio, mas se a gente não fizer a nossa parte, não tem quem faça,
né? Então, eu acho isso bem importante, né, Michele, que cada um se comprometa da maneira que pode, né? Porque é um momento que tá pesado para todo mundo, então todo mundo precisa estar assim, ó, fazendo o seu melhor para poder fazer dar certo, né? Porque senão vai pesar do outro lado e o outro lado vai cansar uma hora. Isso Então também a com os gente precisa. combinados, né? Que geralmente os pais fazem com os filhos, e aí vai dos dois lados, né? Que todos estejam fazendo o seu melhor, como tu citou. Isso, exatamente, Michele. E é bem nesse ponto que eu vou entrar agora. Agora a gente vai entrar na questão da família, né? E da escola também, né? Porque vou considerar aqui que agora a gente já passou, né, por esse, na nossa fala, aqui na nossa conversa, por essa questão de saber que é preciso olhar para dentro de si, de identificar suas emoções, ver para que lado a gente está indo, né? Se a gente está deixando a emoção nos levar para a dose que nos compromete o outro, ou se a gente está permitindo que a emoção nos eleve, né? Nos faça ser melhor, tá? Então, a partir dessa observação, eu vou trazer agora aqui mais uma dica aqui bem prática, além dessa de você colocar os bilhetinhos na casa ali, é uma dica que a gente adulto pode estar fazendo e depois que a gente experimentar, tá? Aí a gente pode estar trazendo as crianças e os jovens para estar fazendo conosco dentro de casa e dentro da sala de aula também, que é possível, tá? Por que eu falo primeiro nós adultos? Porque a gente só vai convencer os filhos se nós formos exemplo, né? Porque não adianta a gente dizer, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Que não vai dar certo. Então, por exemplo, aqui, ó, uma situação. Hoje em dia, né, hoje é segunda-feira, mas eu aposto que se eu pedir que até alguém tá cansado aí, levanta a mão. É segunda-feira, a gente deveria estar descansado, né? Mas com certeza a gente está carregando um peso maior, né? Que é o medo que está nos acompanhando todo dia, né? A tensão de ficar alerta. Então, muitas vezes a gente chega em casa bem cansado, né? E aí, às vezes a gente está sem paciência para conversar com o filho, para saber como é que foi a aula, tá cansado, mas ainda tem que fazer a janta, né? Então, o meu convite aqui é que quando a gente chega em casa, a gente olhe para a gente mesmo e perceba como está se sentindo. Estou cansado? Bom, o que meu corpo está dizendo? Que é preciso dar uma paradinha, né? E aí você deve estar dizendo, mas Thaisa, como que eu vou parar com a minha casa cheia de filhos, com meu marido, com a minha mãe, com meu tio, com a minha irmã, com a janta para fazer, com a casa para limpar, né? A gente fica minando, a gente fica nos sabotando, né? E o nosso corpo gritando, tô cansada, tô cansada. Então, gente, eu vou trazer uma dica aqui que vocês vão ver que vocês não precisam ficar 1 hora deitado lá, respirando para relaxar. Não, pode ser mais simples, tá? Eu vou convidar vocês aqui, para quem quiser ficar em pé, eu vou ficar sentada aqui, porque senão a câmera não vai me pegar aqui, tá bom? Vou trazer uma postura muito bacana, muito simples, que se chama postura do elástico, tá? Que ela serve para nos trazer assim, ó, um relaxamento corporal instantâneo, tá? Ele é muito simples de fazer. Chegou em casa, você pode estar fazendo essa postura. Você já vai sentir o benefício, tá? E depois você pode estar convidando todo mundo que mora na sua casa a fazer junto. Eu já vou explicar por quê, tá? Mesmo que as outras pessoas não estejam se sentindo cansadas, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser pode ficar em pé, tá? E a ideia é o seguinte, que você faça descalço, de preferência, tá? E aí eu vou convidar você para erguer os braços, eu acho que aqui não vou aparecer, né? Mas enfim, vocês vão erguer o braço e esticar, 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 como se tivesse uma força muito grande, puxando seus braços para cima. E você alonga a sua coluna
e você vai ficar na ponta dos pés, como se tivesse uma força puxando os seus pés para baixo. Então veja só, tem alguém te puxando para cima e alguém puxando você para baixo. Muito forte, você vai esticando, esticando, esticando. Quando você viu que chegou no seu limite, você inspira bem fundo e solta o ar pela boca e solta os braços e as pernas com vontade. Então vamos lá? Todo mundo junto em casa? Ó, vou estar confiando que vocês estão fazendo em casa, hein? Conta até 3 pra gente soltar aí. Isso, então vamos lá. Estica, estica, estica o máximo, inspira fundo e solta. Tá? Você faz esse do elástico, né? O elástico que puxa, puxa, puxa e depois solta umas 3 vezes. E vai associando com a respiração. A gente chegou em casa, puxa essa lá. é a primeira dica. Largar Isso a mesmo. bolsa, largar as compras. Só dá uma boa noite ali para os familiares e faz esse exercício aí. Isso aí. Puxa o ar fundo pelo nariz, solta pela boca enquanto tá fazendo exercício. Ó, o Diogo aqui já falou, isso é muito bom. Muito bom esse elástico, é isso aí. Então, olha só, você faz isso, gente, o corpo, ele, ó, solta. Quem experimentou ali, ó, alguém tá falando, ó, coisa boa, a Beta, olha ali. A gente solta o corpo, a gente solta as tensões, sabe? Isso aí você libera boa parte das suas emoções que você carregou durante o dia, te deixou tenso, te deixou cansado. E é simples, gente. Você não vai ficar 5 minutos fazendo esse exercício, tá? Mas umas 3 vezes esse exercício, tá? Você vai ver que você já vai se transformar na hora. E isso também faz a gente se remeter ao começo da tua frase, que é pensar na gente, né, Thaisa? Porque Exato. no caso dessa mãe, né, que chegou, que trabalhou o dia todo e tal. Então, se ela faz isso primeiro por ela, ela vai conseguir tratar os outros da casa dela melhor também. Isso, Michele, perfeita a colocação, exatamente. Aí ela vai estar se sentindo bem, né? Vai ter condições de chegar, né, para quem tá ali em casa de uma forma mais tranquila, né? Sem aquela tensão do dia. Deixa os problemas e aí e vem aqui, né, mais relaxada para conversar. Exatamente. E aí, quando eu falei que depois que nós adultos experimentarmos, e por exemplo, os professores podem estar fazendo isso antes de começar a aula, né? Às vezes lá a meninada toda tá muito assim, elétrica, né? Então pode convidar todo mundo que está fazendo no início da aula, né? Porque dá uma descarga de energia ali no corpo. E quando eu falo que a gente pode convidar todo mundo que está em casa para fazer esse exercício no fim do dia, mesmo que os outros que estão lá em casa não estejam tão cansados assim, por que eu sugiro? Primeiro, porque você vai estar reunindo toda a família, né? Que isso já é um desafio, né? Então você vai ter um momento que você chega e aí você, né, chama todo mundo para perto. Então, reuniu a família. Você vai estar ofertando para você e para sua família um momento de autocuidado, né? Esse autocuidado é amor próprio, é amor com o outro. Você está demonstrando que você se preocupa com o outro, que você quer que o outro se sinta bem, assim como você, né? E junto com isso, você está criando uma rotina familiar positiva, né? A gente falou lá no começo, né? A Michele falou muito bem ali. Como é que a gente vai criar, né, uma convivência familiar mais amistosa? Partindo da gente mesmo, né? Do adulto especialmente. O adulto estando bem, ele vai conseguir agregar todo mundo. E aí a gente precisa ter dentro da nossa casa, nossa rotina, pontos onde a gente consiga construir momentos amistosos, momentos afetivos. E o momento afetivo não é necessariamente estar toda hora beijando, abraçando. Não é isso. O amor, ele pode ser demonstrado de várias formas, né? Pode ser através do beijo, do abraço, do toque. Pode ser convidando o outro a fazer, né, esse movimento de bem-estar, né?
Há várias formas de demonstrar amor. Então é isso que a gente pode estar construindo dentro de casa, né? Você vai estar gerando um momento ali de prazer, de satisfação pela vida, né? Você vai estar cultivando, incorporando e cultivando novos hábitos familiares. Hábitos saudáveis, né? Saudáveis. E vocês viram como é simples? É muito simples. Basta a gente ter o quê? O comprometimento e a disciplina de fazer diariamente. Né? A gente tem que estar numa constância, né? Uma outra forma também de a gente tá trabalhando esses momentos, né? De bem-estar e melhorar vários pontos dentro de casa por exemplo, melhorando a rotina na hora dos estudos, né? Teve muitas perguntas relacionadas a esse momento. Então, como é que a gente pode olhar para esse momento dos estudos? Eu vou fazer aqui várias perguntas para vocês pensarem um pouquinho. Não precisa responder agora, não. É mais para estarem refletindo mesmo. Mas isso é uma questão que veio bastante em vários grupos, né, da casa. A gente tem hoje 12 grupos de crianças lá na casa e a maioria do que veio, né, de dúvidas foi em relação aos estudos, né? Essa falta de vontade da criança e do adolescente de fazer as atividades escolares. Na verdade, é um desânimo geral, né, pela toda essa situação que a gente está vivendo. E aí, com certeza, umas dicas aí de alguns exercícios que possam, talvez, dar aquele up, né, que aquela criança, aquele adolescente precisa para iniciar realizar essas tarefas, né, que são necessárias. Isso, Michele. Eu vou trazer aqui algumas questões que é para cada um assim refletir em casa, né? Como é na sua casa. E aí em seguida eu vou estar trazendo assim algumas hipóteses, né? Que pode estar sendo feitas e que os professores, né, os educadores que estão aqui também depois podem, né, se acharem, né, possível, estarem multiplicando isso, né, durante as suas aulas também, né? Então aqui eu vou convidar assim para a gente refletir um pouquinho como é o momento atual do meu estudo, né, da minha aula online, né, do fazer as tarefas. Quando meu filho, né, ou meus netos, enfim, estão ali, né, na frente da tela fazendo aula, tem mais, né, irmãos circulando próximo, né? Esses irmãos ou essas outras pessoas que estão próximos de quem está fazendo a aula online, né? Estão se comunicando com essa pessoa ou estão deixando que essa pessoa estude realmente naquele momento, né? Como que tá o ambiente físico? Né? Ele tá ali sentadinho num local onde ele tem, por exemplo, uma luz, tá entrando luz pela janela, um lugar muito escuro que dá sono, tá debaixo das cobertas ainda, né? Ainda tá de pijama, né? Se ainda tá de pijama, tá mandando a informação pro cérebro que a atenção fica pela metade, porque eu tô meio de pijama, meio dormindo, mas tem que estar em aula, o cérebro fica confuso. Isso tudo são mensagens que a gente está mandando pro nosso cérebro. Ou seja, é hora de estudar, então eu tenho que estar sem pijama, eu preciso estar com uma roupa como se eu estivesse indo para a escola, né? Aí é importante a gente ter uma água do lado, né? Sentiu um sono, sentiu uma disposição, toma um pouquinho d'água. Começou a aula, todo o material que eu preciso para minha aula está aqui comigo? Ou eu tenho que levantar 7 vezes, uma hora para buscar o lápis, outra hora para buscar a borracha? É preciso ter uma organização desse espaço, né? E aí, vem umas dicas também que o professor pode estar fazendo, né, antes de começar suas aulas, e os pais, né, que estão aqui, e quem é adolescente que está aqui também pode, né, tomar a iniciativa de perceber como está a sua emoção naquele momento que a aula está começando. Por exemplo, estou muito agitado, o que eu vou fazer? Gente, vou dar uma dica aqui que às vezes eu faço com meu filho, que ele tem 8 anos.
Às vezes, ele também está bastante eufórico, né? E ele queria estar, por exemplo, lá fora, fazendo alguma coisa lá fora. Aí, o que que a gente tem aqui em casa? A carta que a gente tem na manga, aqui dentro de casa. Ele gosta muito de escalar. Então, o que que ele faz? Ele sobe as paredes, literalmente, ele escala. Ele vai aqui nas portas da casa e escala, sabe assim? Criança que põe um pé em cada lado da porta e uma mão e vai subindo, assim, igual Homem-Aranha. Igualzinho, gente. Então, ele extravasa corporalmente a sua energia. Então, agora, hoje, eu nem preciso mais dizer para ele já sabe. Quando ele tá com muita energia, ele sobe, ele escala um pouco as paredes aqui em casa. Depois ele vai para aula e ele consegue permanecer sentado, ouvindo, participando, tranquilamente. Se a criança está muito inquieta, ele vai ficar se mexendo na cadeira, mexendo com o lápis e levantando 1000 vezes até o corpo acalmar. Então é importante ajudar o seu aluno, o seu filho, a perceber como que está o corpo. Então, você pode ir questionando para a criança ou para o adolescente. Como que você acha que você está? Você acha que você vai conseguir se concentrar na aula? Quem sabe a gente vai ali pular um pouquinho de corda, né? Uma corda é uma coisa simples, né? Às vezes não tem uma corda dentro de casa, você pode pular. Ó, faz um círculo aqui, você vai pular aqui dentro, agora você vai pular aqui. Cria situações em que a criança ou adolescente possa dar uma extravasada fisicamente antes de ir para a aula. E aí, num segundo momento, vem a ferramenta da respiração, tá? Por que que a gente não traz a respiração logo de imediato como exemplo? Porque se a gente está muito elétrico, muito agitado, não adianta a gente dizer respire e fica calmo. Porque não vai ficar. Experimenta dizer para alguém que tá bravo, respira. Ele já tá respirando, né? Mas às então, vezes não tá percebendo que tá fazendo isso, né? Isso. Então, a gente vai ter que primeiro observar. Se o nosso corpo está muito agitado, não adianta eu propor que ele se acalme com algo muito sutil, como a respiração, que o efeito vai custar muito a acontecer. Então, se a minha energia está muito forte, eu preciso achar uma outra ferramenta que dê uma neutralizada nessa energia para depois eu trazer algo mais sutil, que aí vai dar resposta, tá? Então... Pelo que tu tá trazendo nessa fala, Thaís, o importante é a família observar, né? Para conseguir captar esses sentimentos que estão sendo aflorados ali naquele momento, né? Seja de uma inquietação, seja de um medo, seja de um receio de fazer aquela tarefa, de não saber, ou, né? E aí, por meio dessa observação, tomar, então, essas decisões que tu tá colocando aí, né? Isso, é preciso que o adulto esteja intermediando isso aí, né? Porque a criança do nada, ou o adolescente do nada, não vai conseguir perceber. Então, por isso que lá no começo eu falei que primeiro é preciso o adulto vivenciar, para o adulto saber qual que é a sensação de se olhar, de se observar, para depois ele poder ensinar o seu filho a agir de maneira semelhante. É preciso que o adulto tenha essa vivência primeiro. Então, no caso assim de você, né, extravasar fisicamente e depois trazer respiração, como que é essa respiração? Ela é diferente daquela que a gente fez lá quando a gente fez o elástico, né? Que é uma respiração que a gente puxa o ar pelo nariz e pode exalar pela boca, e até a gente fez até um suspiro, né? Que a gente liberou pela boca, isso, de alívio, né? De botar a tensão para fora. Nesse momento, como a gente quer concentrar, né? Quer terminar de acalmar o corpo e concentrar, a respiração ela é um pouquinho diferente. É bem simples também. Só que ela acontece toda pela narina, tá? Então, a gente pode convidar, né, a criança ou adolescente a colocar a mãozinha próximo ao umbigo. E a gente vai fazer uma respiração lenta e profunda, né, movendo o abdômen. Então, quando a gente inspira,
o nosso tronco até o nosso abdômen aqui precisa encher de ar. Então, a nossa mão, ela vai um pouquinho para frente. E aí, quando a gente exala pelo nariz, tudo, né, o nosso tronco e abdômen vai esvaziar. Então, eu preciso sentir a minha mão recolher junto com o abdômen. Tá? E aí, a gente pode fazer de 5 a 10 respirações. Tá? Essa respiração vai acalmar e vai centrar a pessoa ali para ter a aula. Tá? E aí, é claro que não vai ser uma vez que você vai fazer e que magicamente a varinha de condão vai fazer tudo funcionar, né? Como eu falei lá no começo, é preciso ter o quê? Além de comprometimento? Disciplina. É um dia sim e o outro também. Um dia sim e o outro também. Porque a gente precisa ensinar para o nosso cérebro essa nova maneira de agir. Porque ele está acostumado a... né? Então, a gente precisa ensiná-lo esse novo padrão de comportamento, que eu falei lá no início sobre as emoções, tá? E aí, Michele, uma coisa bem importante que eu lembro quando eu atuava aí, e eu tenho como costume na minha casa e para todo mundo que eu atendo, é sempre, além da água, né, ter junto consigo o quê? Papel, lencinho. Tem sempre aqui do meu lado. Por quê? Eu falo muito da respiração. Só que a gente só vai respirar bem se as nossas narinas estiverem obstruídas. E a gente sempre esquece disso. E agora, com o uso da máscara, dificulta ainda mais. Né? A gente está respirando muito pela boca. Ou seja, a nossa respiração está toda descompensada. Então, a gente precisa reorganizá-la. Né? Então, essa é um ponto de atenção que a gente precisa ter diariamente, tá? E isso é legal também para os professores, né, na sala de aula, estarem atentos também, né? Tanto online, no começo da aula, para lembrar os alunos disso, quanto depois presencial, né? Eu lembro que lá na Casa São José, sempre no começo, eu fazia isso. Chegou lá na salinha lá para atendimento psicopedagógico, a gente primeiro vai observar o nosso corpo. Então, eles passavam para fazer a higiene, né? Às vezes estavam lá correndo, então limpavam o rosto para tirar o suor, limpavam as narinas, né? E aí tomavam água e aí estavam prontos para a gente começar aquele trabalho, né? Então, a gente precisa primeiro resolver as nossas questões biológicas antes de querer concentrar. Essa questão da respiração é bem importante, né? E aí, como tu falou, essa observação do corpo para que essa respiração aconteça de fato. Né? Exatamente. E aí, isso, Michele, é bem importante, é fundamental que os pais estejam bem, né? Que eles também estejam fazendo, né? Esses exercícios ali, né? O elástico, a respiração, o exercício de olhar para dentro de si. Por quê? Porque é dever da família acompanhar os estudos dos filhos. Então, a gente precisa estar bem para a gente ter paciência, né? Para estar administrando, auxiliando os filhos nesse momento desafiador. Porque não adianta eu chegar para o meu filho e tá toda hora cobrando ele com aquele tom áspero, agressivo, né? Ameaçador. Ah, você vai perder o celular se você, né? Se não isso, vai perder não sei o quê, né? Sempre se tô olhando pro relógio aqui porque o tempo tá passando, o Instagram derruba nós. Fechar, também tô aqui. Vamos arredondar isso aqui, então. Mas, enfim, eu quero dizer que a gente pode ter, né, várias informações, mas se a gente não aplicar na gente enquanto pai e mãe para poder auxiliar o nosso filho, não vai adiantar. Então, é lógico que a gente precisa cobrar os nossos filhos, né? Saber acompanhar é nosso dever. Só que a gente não pode fazer isso num tom ameaçador, né? Ou num tom de estar sempre brigando, ameaçando. A gente precisa criar dentro de casa um ambiente amoroso, amistoso, de cuidado, de autocuidado,
né? Para a gente poder chegar no nosso filho e poder então cobrar, né? Mas num tom de que eu estou cobrando porque eu quero que você cresça, se desenvolva, né? Então, isso não vai ser de uma hora para outra, é um processo, né? E aí fica uma última dica aqui, né? De que vocês podem estar fazendo amanhã mesmo, né? Vocês podem aqui sair da live e já pegar ali um bilhetinho, escrever um bilhetinho, ou então, né, passar um batom e dar um beijo no bilhetinho e colocar esse bilhetinho lá no meio do caderno do filho, que amanhã ele vai abrir, né, para começar a aula e vai ter um bilhetinho ali escrito boa aula, né, ou tô contando contigo, ou um beijinho, algum sinal de que você adulto está apostando nele de uma forma amorosa. Então você vai estar demonstrando amor. Como a última interação, as pessoas escreverem aqui ideias de frases positivas para os pais colocarem aí para os filhos. Né? Maravilhoso. O que podemos colocar nesse caderno aí? Isso. Uma última interação aí dos nossos convidados. Maravilhoso, Michele. É isso aí. Gente, então é isso, né? Foi rapidinho, a gente vai falando, enfim. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Desculpe se ficou alguma coisa faltando aí, né? O tempo voa, meu Deus do céu, né? E é isso, né? Que possamos estar... né? Não foi só a nossa live, né, Thaisa? Mas a gente agradece muito, né? Aquele tempo que tu esteve conosco, atuando enquanto psicopedagoga na casa, foi de grande importância para nós aprendemos muito com você, né? Esse olhar mesmo da questão do corpo, né? E de parar e se perceber primeiro para depois iniciar os trabalhos. E todo esse teu carinho aí conosco, já fez algumas sessões de reiki, né, com as nossas crianças. Já levou o livro quando lançou lá pra gente também, tá sempre lembrando da Casa São José. Então a gente é muito grata ao teu carinho, né, em nome de toda a comunidade ali da Serrinha, dessas crianças, adolescentes que a gente atende, a gente te agradece muito por esse momento. Espero que a gente consiga fazer mais, né? Já vou começar a fazer meu elástico aqui depois, que eu não pude. Isso aí! Eu tô curiosa para ver a sensação, por causa dos relatos que surgiram aqui, né? Agradeço também toda a equipe, né? A Cris, que esteve mais à frente aí com a conversa contigo, os professores que fizeram essa conversa individual com cada família, né? Para trazer aqui as dúvidas, as crianças e adolescentes que quiseram participar aqui, né? E também todos os nossos amigos aí da Casa São José que viram a divulgação dessa live e estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. É a nossa primeira live, vai ficar guardado, né? Que a primeira a gente não esquece, né? E esperamos fazer. Isso aí! Coisa boa! Gratidão também, Michele, a todos vocês da casa, os participantes aí, todo mundo de coração. Minha gratidão também. Não, teve vários agradecimentos aqui para ti, né? Nos recadinhos. Grata, vou ler aqui. E acho que a gente pode... A Cris botou uma sugestão aqui. Então, os pais que estiverem aí assistindo, ó, pode... Quem sabe essa frase. Não desista, seguimos juntos, né? É importante também eles saberem que estamos juntos. A Malu também botou. Você é incrível e estamos juntos. Então, tem algumas ideias aí também para os pais que nos assistiram. Tá certo? Obrigada, Thaisa. Maravilha. Uma boa noite. Maravilha. Boa noite, pessoal. Gratidão. Tchau. Tchau.